Everton da Inglaterra ativa a cláusula de compra de Charles Alcaraz e Flamengo receberá um valor milionário. Flamengo define prioridade de contratação para a próxima janela de transferência. Vou falar também da atualização de Gerson e Arrascaeta, a sua situação. São as últimas notícias do nosso Mengão, o clube mais querido do mundo. Mas antes, quero pedir aos senhores que não são inscritos para que se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe. Falo aqui de Belfor Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, mais precisamente em Andrade de Araújo. Agradecer ao senhor que está chegando aqui pela primeira vez, agradecer a você inscrito. Tamo junto, seja bem-vindo. Você que está se inscrevendo agora, seja bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, tá? Se inscreva no canal, dá essa moral pro seu guerreiro daqui da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Tamo junto, beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Eu pego as últimas notícias do Flamengo, faço um resumo e envio para os senhores, mando para os senhores através deste vídeo, deixando os senhores bem informados, tá? Quero começar falando sobre a atualização de Gerson e Arrascaeta, tá? Situação dos jogadores. Arrascaeta, que teve lesão confirmada, tá? O resultado do exame foi comunicado pelo Flamengo nesta tarde, nesta segunda-feira, no começo de tarde, tá? O jogador foi cortado da seleção e chega hoje ao Rio de Janeiro e se apresenta nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Então, feito já o exame de imagem do Arrascaeta, tá? E acusou aí o adutor da coxa, tá? Adutor da coxa do Arrascaeta tá bichada. Cara, e aí, né, se discute agora nos canais no YouTube a situação do Arrascaeta. Por quê? Porque o jogador só vive machucado. É uma verdade, né? E falam já na questão de uma não possível renovação de contrato, na minha opinião. Vou dar minha opinião aqui, tá? Acho que, se eu não me engano, tá com 31, 32 anos. Tem mais 2 anos de contrato. 31 anos, acho que ainda tem, tá? Encerraria o Flamengo com 33, quase certeza. Tá bom? Cara, grato, muito grato ao Arrasca por tudo que ele fez no Flamengo, tá? Mas eu renovaria. Claro, esperaria o próximo término de contrato para saber o que vai acontecer. Se vai ser esse jogador que só vive se machucando, que não consegue dar uma sequência de 5, 10 jogos, mas jogar 2, 3 jogos machucado. Não adianta ter um jogador desse nessa situação. Arrascaeta, gratidão eterna, tá? Camisa 10 do Flamengo. Inclusive, a próxima notícia vai falar sobre essa posição carente do Flamengo, né? Que é o substituto do Arrascaeta. Então, nação, eu acho que o Flamengo não renovaria, tá? Como tá fazendo com o Gerson. Aí que eu falei, abre espaço, dá direito a outros jogadores a fazer a mesma coisa. Gerson com mais 2 anos de contrato ainda vigente, Flamengo dá aumento de salário e dá a possibilidade de uma renovação.
entendeu? Isso dá direito para outros jogadores, só que a gente não sabe como é que esse jogador vai estar daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Então, espera-se chegar próximo ao fim do contrato, e aí se o jogador estiver bem fisicamente, o jogador estiver em condição, né, técnica e física, né, estiver bem, e aí vamos conversar, vamos renovar, tá? Mas, cara, eu sou fãzaço do Arrascaeta. Não tem, tá, muitos jogadores com as características do camisa 10, aquele meia clássico, né, de toque de bola, de lançamento, né? Não tem muito no Brasil, tá? Não tem muito no Brasil. E fora também, acho que o Flamengo vai ter dificuldade. Mas ficar com um jogador que joga 3, 4 partidas, se machuca, fica 3, 4 fora, para um valor tão alto que é do Arrasca, e aí ele vai estar com 33 para 34 anos, acho que o Flamengo deveria ter um pouco mais de calma. E se falar, ó, Arrascaeta, você ainda tem 2 anos de contrato e queremos que você continue no Flamengo, mas calma lá, daqui a 1 ano a gente volta a conversar sobre essa questão de renovação, tá? O problema é essa questão do Gerson, né? É o que eu falei, vai gerar problema, vai gerar problema. Se um quer, todo mundo tem direito. Ah, abriu espaço para um, meu irmão, já era, né? Falando em Gerson que foi cortado da seleção brasileira, sentiu dores no posterior da coxa, tá? E exames feitos sob acompanhamento médico da seleção, exames foram feitos na seleção brasileira, apontaram apenas contratura e fadiga. Menos mal, o jogador precisa ter descanso, tá? Não foi algo pior, né? Porque a gente sabe que quando há um estiramento no posterior da coxa, 1 mês, 3 meses, né? O negócio fica feio. Mas acusou aí, né, desgaste, cansaço físico, né? Uma contratura na perna do Gerson, tá? E hoje ele fará novo exame de imagem agora no Flamengo. Foi feito na seleção, agora vai fazer no clube do Flamengo. Beleza? Então, situação de Gerson e Arrascaeta aí. Everton da Inglaterra ativa cláusula de compra de Charles Alcaraz, tá? O jogador está emprestado, tá, ao Everton, clube inglês, até junho. E aí, era necessário, para essa cláusula ser ativada, cumprir algumas metas. Mas o clube inglês, Everton, gostou tanto do jogador que não vai precisar, tá? Parece que tinha que ter alguns jogos como titular. Não chegou a alcançar ainda, mas, como eu falei, vai até junho o seu contrato de empréstimo. E se ele alcançasse essas metas, automaticamente o Everton teria que comprá-lo. Mas o Everton falou, não precisa mais. Eu estou acionando a cláusula e eu quero comprar o jogador. Valor que será pago pelo Everton, 18 milhões de euros, que dá em torno de 112 milhões de reais. O mesmo valor que o Flamengo pagou no Charles Alcaraz. O Flamengo está vendendo para o Everton, tirando esse investimento que era visto como prejuízo, já que Charles Alcaraz não conseguiu ter um bom desempenho, não conseguiu ser titular com a camisa do Flamengo, né? Teve algumas partidas, jogou como titular sim, tá? Mas não se afirmou. Então, Charles Alcaraz sendo vendido para o Everton da Inglaterra. Show de bola. Flamengo define prioridade de contratação para a próxima janela de transferência.
Janela que abrirá no dia 2 de junho. 2 de junho o Flamengo fará, tá, uma contratação botando como prioridade um substituto para o Arrascaeta. Tá? Então o Flamengo quer um camisa 10, um jogador clássico, um meia de ligação, que tenha as características do Arrascaeta. Difícil de achar no mercado, tá? Muito difícil. Mas já passou da época, já passou o tempo do Flamengo ter um reserva para o Arrascaeta. O Flamengo não tem esse jogador de criação. O Flamengo não tem esse jogador com as características do Arrascaeta. O Flamengo não tem. Então, o Flamengo irá dar prioridade para a próxima janela que se abrirá no dia 2 de junho. Na minha opinião, faz muito bem. E como eu falei, já passou do tempo. A gente já discute essa situação de uma sombra, de um jogador até para descansar o Arrasca, né? De não botar aquela pressão toda, ó, temos você, vai de qualquer jeito, precisamos de você. Então, o Flamengo precisa contratar um meia, um craque como o Arrascaeta. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos um jogador que faça sombra e quem sabe daqui 1 ano, 2 anos ali, ele revezando com o Arrascaeta, possa ser um belíssimo jogador como foi o nosso gringo uruguaio Arrascaeta, o De Arrascaeta, né? Craque da camisa 10 do Flamengo. Nação, vou ficando por aqui, tá? Agradecer os senhores. Tropa, tamo junto. Torcida Jovem do Flamengo, é nóis. Sábado, tô querendo ir nessa partida contra o Internacional. Vou ver se eu consigo o ingresso. Agora tá um pouco mais difícil, eu não sou sócio torcedor. Mas a gente tem nossos contatos, né? Quem sabe farei um vídeo diretamente do Maracanã nessa partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, isso aqui, ó, Flamengo.